Pronto, a gravação foi iniciada. Você se lembra, a gente estava estudando a membrana celular, né? Porque a gente precisa de ter uma noção de como que esses íons metálicos vão entrar dentro das células, né? Porque a gente está estudando as proteínas, algumas delas são transportadoras, outras delas são intracelulares, outras delas estão na membrana plasmática, né? Então, a gente tem que entender como que esses íons metálicos vão entrar, porque a gente está estudando metaloproteínas e como que esses íons atravessam as membranas, é uma questão muito importante, né? Então, voltando à nossa... Vou compartilhar aqui a tela, voltando à nossa onde a gente estava vendo o modelo mais atual de... O modelo mais atual de membrana, né? Isso. Aqui, compartilhar, eles mudaram de lugar. Compartilhar esse slide, ver se vocês estão vendo meu slide. Estão vendo? A gente parou. Sim. Sim, tá dando para ver. Tá dando para ver? Veja se eu fizer a apresentação de slide, se vocês continuam vendo. Vocês continuam vendo? Se eu fizer assim, passou, vocês viram? Não. Pois é, eu não sei por que isso... Oi. Só te dar uma dica. Quando você colocar a apresentação para mostrar para a gente, né? É bom que você já esteja no modo de apresentação e aí o Teams vai reconhecer essa nova janela de apresentação e aí você pede para compartilhar essa. Aí você acha que eu não estava no modo de apresentação. Então, eu vou tentar fazer isso, que eu já não me lembro se eu estava no modo de apresentação. Vou parar de compartilhar, tá? Parei, né, de compartilhar. Agora, eu vou voltar aqui, vou colocar no modo de apresentação. Ficou bem em cima do meu slide. Coloquei no modo de apresentação. Agora eu quero voltar aqui, vou compartilhar, vamos ver se isso dá certo, vai ter sido uma ótima coisa. Prontinho, certinho. Vendo e aprendendo. Só que ficou, o tamanho ficou pequeno, né, gente? Não, aqui tá ótimo para ver. Para mim tá ótimo também. Para mim também tá ótimo aqui. Para mim tá ótimo também. Uai, então, obrigada. Quem foi mesmo que me deu a dica? Foi a Ana Luísa? Sim. Eu já estou conhecendo a voz de vocês, tá vendo? Aqui. Então, vamos voltar. Nós estávamos falando que era o modelo mais aceito agora. A gente estudou os fosfolipídios, lembra? Comentamos sobre como que eles formam aqui a bicamada. Tem as bolinhas aqui, seriam a cabeça polar, né? Que tem o fosfato, e os oxigênios, aqui as cadeias, então formam duas camadas. Essas duas camadas, elas ficam assim, alinhadas na maneira de cauda-cauda, porque a parte hidrofóbica fica com atração pela parte hidrofóbica e a parte hidrofílica fica para o lado de fora. Tanto para o lado de fora da célula, aqui em cima o exterior da célula, quanto para o lado de dentro da célula. Aqui, nessa maneira, vocês enxergam o meu cursor? Sim, professora. O cursor também? Então, isso aqui está uma maravilha. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Então, aqui o modelo do mosaico fluido da membrana é o seguinte, que a membrana teria aqui, então, a bicamada fosfolipídica e as proteínas estariam embebidas aqui, olha, dentro da membrana. Então, o que faz com que essas proteínas fiquem assim? Porque a gente é químico, a gente fica sempre pensando nas forças químicas, né? Ora, os aminoácidos, nós vamos estudar em mais detalhe. Os aminoácidos que tiverem uma natureza mais apolar, eles ficam aqui na parte de dentro, dissolvidos aqui, ficam ancorados aqui na parte lipofílica da membrana.
aquela parte aqui da cauda dos ácidos graxos, dos fosfolipídios. E aqui, vocês vejam o seguinte, para o lado de fora, eu tenho também os açúcares, eu vou mostrar melhor na outra transparência. E vocês podem ver que aqui pelo lado de dentro, olha, tem a actina, outra proteína, espectrina, essas proteínas que formam esses filamentos aqui dentro das células. Aqui, olha, anquirina. Aqui, essa aqui está representada, esse azul claro, um canal aniônico, né? Então, pode ser, por exemplo, um canal de fosfato, que transporte fosfato, ou sulfato, tá? Um canal aniônico. Aqui, uma glicoporina, uma proteína que vai transportar... É uma porina, ela vai fazer o papel de transportador, tá? E aqui ela tem uma parte glicosilada, tá vendo? Essa parte glicosilada, vocês reparem que ela já ficou do lado de fora da membrana, porque ela é mais hidrofílica. Então, aqui vocês veem que as proteínas estão distribuídas de maneira variada, e aí segundo suas propriedades, né? Se for hidrofílica ou lipofílica, né? Então, vocês vejam aqui representado um desenho também parecido com aquele, só que aqui mostrando os componentes. Aqui ficou em azul claro, né, a cabeça hidrofílica dos fosfolipídios, aqui dentro a parte hidrofóbica, e vocês vejam que aqui estão as proteínas representadas. Essa daqui fez ele passa sozinho. Essa daqui fez eles fizeram, fez uma dobra, assim, essa proteína, como fazendo um canal, né? Aqui por dentro, vocês podem imaginar que seja um canal. E vocês vejam o seguinte, lembra que a gente estudou também a estrutura do colesterol? Tem colesterol aqui, ó, aqui representado de amarelinho, que ele fica embebido aqui também, dentro da membrana. E o conteúdo de colesterol pode variar, ele vai dar maior fluidez à membrana, né? E vocês vejam aqui o seguinte, que você tem também aqui, ó, os carboidratos que podem estar ligados aos lipídios e pode também estar ligado à proteína, fazendo aquela glicoproteína, né? E aqui dentro vocês têm os filamentos do citoesqueleto. E pode ter proteína também, que ela fica ligada aqui na membrana, mas mais para o lado de dentro da célula, né? Ligada, que eu digo assim, ela fica ancorada aqui dentro da membrana, mas mais aqui do lado de dentro da membrana, sabe? E aqui, essa daqui, a gente fala que é uma proteína transmembrana ou transmembranar. Ela passa do lado de fora da célula, passa por dentro da membrana e chega aqui dentro, do lado de dentro da célula. Tá vendo essas proteínas assim? Muitas proteínas que são transportadoras fazem isso, sabe? Então, esse é o modelo do mosaico fluido. Aqui um outro tipo de desenho que eu achei bonito, aqui representando de uma outra maneira, mas está vendo a camada fosfolipídica, a bicamada fosfolipídica, que as moléculas de colesterol, né, que ficam aqui na parte hidrofóbica, né? Aqui do lado de fora da célula, por exemplo, vocês vejam aqui se fosse uma glicoproteína, então a parte do açúcar fica aqui do lado de fora da célula, tá vendo? Porque ela é mais hidrofílica, né? E aqui, como se fizesse nessa proteína um corte, assim, longitudinal, para a gente ver por dentro uma representação, como mostrando que ela faz aqui, forma um canal, onde vai haver o transporte, então. Então, tem várias proteínas na membrana das células. Então, a membrana das células tem fosfolipídio, tem o colesterol, tem os carboidratos, que estão ligados aos fosfolipídios, ou que estão ligados às proteínas, e proteínas. Então, esse é o modelo do mosaico fluido. Aqui, eu queria comentar com vocês o seguinte, está representado umas células de hemácia, sabe? Glóbulos vermelhos do sangue da gente. Essa célulazinha aqui, assim, vermelha, né? Se você pegar essas células aqui de hemácia e colocar em água destilada,
quer dizer, uma água pura, né? Você desionizar a água, o que vai acontecer? A hemácia vai estourar, tá vendo? Ela incha e estoura. Se você, por outro lado, pegar essas hemácias e colocar numa solução salina, uma solução com uma concentração alta de sal, pode ser cloreto de sódio, uma solução alta de sal, o que vai acontecer? As células vão murchar, vai murchar aqui completamente. Então, isso aqui mostra o quê? Mostra que a interpretação disso é que a água está atravessando essas membranas. Por quê? Porque se eu coloco a célula numa água destilada que não tenha íons, então dentro da célula vai ter mais íons do que do lado de fora. E a pressão osmótica vai fazer com que a água, como que ela entrasse para dentro das células para diluir o conteúdo dentro das células, numa tentativa de igualar a pressão osmótica. Aí a célula estoura, né? Agora, por outro lado, se você pega a célula e coloca numa solução concentrada de sal, uma salina, o que acontece? A água, ela sairia da célula numa tentativa de diluir do lado de fora para igualar a pressão osmótica. Então, a célula também morreria também, ela murcha, né? Nós vamos ver também que por muito tempo que isso aqui já foi proposto, esse movimento da água, mas que não havia sido demonstrado nenhum canal específico para a água. Mas já tinha já havia uma suposição, porque a água, o tanto de água que passava pelas células, por exemplo, nos rins, que filtra, né, faz o papel de filtrar o sangue, né? Nos rins, a quantidade de água que sai, ela teria que ser reabsorvida, senão a gente ficaria desidratado, numa quantidade maior do que o que seria apenas previsto pela permeabilidade da membrana, sabe? Mas vamos continuar aqui. Então, aqui um tipo de transporte, eu vou comentar com vocês os tipos de transporte, como que a gente classifica, né? Então, um tipo de transporte aqui é bicamada e uma proteína, um canal, uma proteína que formou um canal aqui na membrana, né? Então, o soluto, o substrato, quem que está atravessando a membrana? Vamos supor que seja um nutriente, essa bolinha aqui roxa, tá? Vamos supor que seja um nutriente. Não importa, pode ser um íon, pode ser uma glicose, uma molécula. Então, esse roxinho, essa molécula que vai ser transportada, ela pode atravessar a membrana, aqui em primeiro lugar, pelo que a gente chama de difusão simples difusão passiva. Todos esses aqui são passivos, esse está representado neste slide. Então, difusão simples ou difusão facilitada, a gente chama de transporte passivo. Por que a gente classifica de passivo? Aí seria o que a gente fala em química, em fisicoquímica, a gente fala que a reação é espontânea. Né? Então, eu não preciso de fornecer energia para essa reação, para esse movimento ocorrer. A molécula se movimenta simplesmente pela concentração osmótica, pela pressão osmótica. Ela vai de onde está mais concentrada para onde está menos concentrada, sem precisar de fornecer energia. Então, uma maneira, ela pode ultrapassar aqui, dissolver na membrana e passar por difusão simples. Ou então pode ser difusão facilitada. Essa difusão facilitada, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professora. Porque apareceu aqui uma mensagem que estava aqui. Se for por difusão facilitada, essa molécula pode passar através de um canal, mas sem gastar energia. A gente chama de difusão facilitada. Pode ser que tenha um portão que abre esse canal, mas de qualquer maneira não está acoplada a uma hidrólise de ATP, como a gente já comentou, que isso que forneceria energia para as reações nos meios biológicos, né? Então, aqui nesse caso, já vou comentar os tipos de transporte ativo. Ativo é que precisa do fornecimento de energia. Essa energia, que está representada aqui por essa setinha amarela, se dá quando a reação está acoplada à hidrólise de uma molécula de ATP. Isso
Então, vai gerar ADP e mais o fosfato inorgânico. E a energia liberada da quebra dessa molécula é usada para dirigir o transporte. Então, aqui, a gente tem simplesmente uma proteína transportadora que transporta um soluto, né? Uma molécula de soluto, tá? Aqui, nesse tipo de exemplo, nós temos dois tipos de transporte que acontecem, tá, gente? São exemplos de casos concretos, né? Só que aqui eu não estou dando nome, mas existe. O SYMPORT, que a gente chama, é quando tem dois íons transportados e os dois são transportados na mesma direção, tá vendo? Um é transportado, uma molécula é transportada junto com a outra. Então, passa dois aqui, por exemplo, do lado de fora da célula para o lado de dentro da célula. Um outro tipo de transporte é o que a gente chama de antiporte, ou seja, a mesma proteína, ela transporta uma molécula de fora para dentro contra uma molécula de dentro para fora. Isso também ocorre. Nós vamos ver hoje um exemplo de antiporte da bomba de sódio e potássio, por exemplo. Nesses casos aqui, são transportes ativos. Quem que transporta, quem que faz esses canais aqui para transportar essas proteínas? São proteínas, tá? Essas moléculas carreadoras são proteínas. Aqui está representado de uma maneira esquemática, né? Mas você veja aqui que elas são aquelas transmembranas que eu comentei, tá vendo? Elas passam aqui do lado de fora da célula para o lado de dentro. Aqui eu quero comentar um outro tipo de transporte de nutrientes para dentro das células, que é importante, que a gente chama de endocitose. Aqui está representado o lado de fora, aqui, environment, o lado de fora da célula, tá? Aqui seria uma partícula, esse verdinho aqui, ó, seria uma partícula de nutriente que está sendo transportada para dentro da célula através de um processo que chama endocitose. Vocês vejam aqui que a membrana da célula, ela invagina, ela sofre aqui uma invaginação, quando vai ter um receptor, né, que vai reconhecer isso aqui, a membrana vai invaginar, e aí depois ela se funde aqui em cima, tá vendo? E forma aqui dentro da célula uma vesícula. Essa vesícula contém este nutriente. Aí, dentro da célula, tem umas vesículas que chamam lisosomas, que têm função de digerir, né? Tem proteínas aqui, inclusive, que bombeiam próton para dentro do lisosoma. O pH dentro do lisosoma é mais ácido, mais ácido do que no citoplasma, tipo pH 4 ou 5, sabe? Então, essa a membrana fosfolipídica, a hora que ela encontra aqui, isso aqui se funde, né, gente? A membrana se funde, o lipídio ele dissolve, que essa membrana se funde. E aí, aqui dentro, o nutriente, então, vai ser digerido, e depois o liposoma, essa vesícula, continua andando aí pelas células até que ela encontra aqui com a membrana plasmática, e aí ela se funde com a membrana plasmática e libera os produtos da digestão, o que não for útil para a célula, libera do lado de fora, tá vendo? Esse caso aqui desse transporte por endocitose interessa para a gente, por quê? Porque o ferro entra nas células dos mamíferos por endocitose. Nós vamos ver depois. Então, é um elemento inorgânico, né? O ferro, ele entra dentro das células dos mamíferos através desse mecanismo aqui de endocitose. Vocês podem imaginar que vai acontecer isso quando essa molécula aqui for um pouco maior, né? Esse verde for uma molécula grande que não vai passar por dentro de um canal. No caso do ferro, ele passa coordenado a uma proteína, que depois nós vamos comentar, é a transferrina. Depois nós vamos ver a estrutura, ver como que é. Tá? Então, aqui, ó, exemplos de moléculas que são transportadas por endocitose. Ferro, né? Insulina, colesterol em células animais também passam por endocitose.
Tá? Aqui a gente fala, então, receptor mediated endocytose. Por quê? Porque aqui vai ter um receptor para essa molécula verde. Aqui na célula vai ter um receptor, e aí que vai induzir essa formação dessa vesícula, essa invaginação da membrana, sabe? Bom, vocês podem pensar como que as células, o que elas vão ter, as membranas, as células, para discriminar entre os elementos metálicos mais de perto, que são os nossos alvos de estudo, né? Na química bioinorgânica, a gente está muito interessado nos íons metálicos. Então, eles podem ser incorporados como cátions, como oxiânions, dependendo se for um íon metálico com estado de oxidação muito alto, ele fica presente como oxiânion, né? Como, por exemplo, lembrei aqui do manganato, vanadato, cromato, sabe? Quando tiver com estado de oxidação muito alto, eles ficam estáveis só na forma de oxiânion, né? O íon metálico não vai ficar, por exemplo, manganato. O permanganato é MnO4 menos, não é? O manganês está com estado de oxidação 7+, não é? Ele não vai ficar livre como manganês 7+. Por quê? Porque ele vai ser reduzido e vai ter um alto poder oxidante, né? De oxidar quem estiver perto. Então, para ele ficar estável, ele fica estável como ligado, por exemplo, ao óxido, que aí o oxigênio, ele é muito eletronegativo, então ele impede o manganês de ser reduzido, né? Ele é muito negativo, ele estabiliza o estado de oxidação alto do manganês. Então, esses oxiânions também ficam presentes, né, em soluções aquosas, ou então como um complexo quelato. No caso, eu já vou dar o exemplo que é muito estudado, que é o ferro, né? O ferro ele não vai ficar nas soluções, nos fluidos biológicos, nem como cátion, não vai ficar ferro 3+, não vai ficar como oxiânio, como ferrato, nem vai ficar, vai entrar como um complexo quelato. No caso dos humanos, vai ser com a transferrina, né? No caso dos mamíferos. No caso dos mamíferos, com as transferrinas. No caso das bactérias, por exemplo, com ionóforos, outro tipo de complexo, mas sempre complexado. Né? Então, você pode imaginar assim, que as membranas celulares elas são impermeáveis a esses compostos. Nós já estudamos a natureza da membrana. Essa parte hidrofóbica que tem da camada dos fosfolipídios, essa parte de dentro que é hidrofóbica, ela não vai ser permeável a cátions, a oxiânios, ou esses complexos quelatos grandes também, não é? Então, a gente pode imaginar que vai precisar de uma proteína carregadora. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quais fatores que as células, os organismos vivos podem usar as membranas para distinguir cátions e oxiânios. Por exemplo, cátion, eu quero distinguir, a célula vai precisar distinguir sódio +1 de potássio +1. É bem parecido, mas ela vai ter que característica, que fator pode usar? Carga elétrica. Aí sim, você pode discriminar, por exemplo, cálcio 2+, que a carga é 2+, de um potássio +1, que a carga é +1. O tamanho, você já imagina assim, bom, no caso do potássio com sódio, que é meio impressionante, né, que consiga se discriminar entre um e outro, o potássio é um pouco maior do que o sódio. Ligantes preferenciais. Também a gente lembra que nós estudamos, na revisão aqui, por exemplo, teoria de ácido e base duro e macio. Você já vai imaginar. Se eu estou pensando nos alcalinos terrosos que são duros, você já vai imaginar que onde que vai estar o canal, por onde que esses íons vão passar na membrana, vai ter mais átomos doadores de bases duras, por exemplo, oxigênio, né? Se for um íon metálico mais macio, aí você já pode imaginar que vai ter enxofre, por exemplo, cisteína, né? Porque já vai ter atração. E estrutura de coordenação preferencial também vai depender ali do arranjo, onde tivesse, às vezes o elemento prefere uma geometria octaédrica, prefere tetraédrica, isso também pode interferir, né, na seletividade. Isso aqui é interessantíssimo, difusão de água.
O Peter Agre, eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco uma fotinho dele, ele descobriu esses canais de água em 1991. E ele comenta que 70% da massa dos organismos vivos é constituída de água, né? Eu li o discurso dele quando ele ganhou o Nobel, né? Em 2003, eu li o discurso dele, é muito interessante. E vocês vejam o seguinte, que mesmo o próton, o H+, ele vai estar presente em solução aquosa como H3O+, não é? Como hidrônio. Mas mesmo o H3O+, ele é repelido, ele não passa por essa proteína, por esses canais de água, que ele deu um nome nessa proteína de aquaporina. Porque senão também a gente ia ficar, na hora que a gente reabsorver a água, a gente ia ter acidose, ia ficar acidificado, muito ácido, né? Então, nem os prótons passam, eles são repelidos. O fluxo é dirigido por gradientes osmóticos. O que significa? Então, o transporte é passivo, mas não é uma difusão passiva simples, né? Vai ser uma difusão facilitada, vai passar por uma proteína, porque a quantidade de água que passa não corresponde ao coeficiente de permeabilidade da água. Outro dado, mercuriais inibem a atividade da proteína, compostos de mercúrio. E as aquaporinas, essas proteínas, existem em todos os seres vivos, mamíferos, bactérias, plantas, invertebrados. Aqui a foto dele, né, que ele ganhou o prêmio Nobel. Ele dividiu o prêmio Nobel, nós vamos ver daqui a pouco, ele dividiu o prêmio Nobel com no mesmo ano, o prêmio Nobel foi dado aos dois, ele por descobrir a proteína, o canal de água, e o outro que descobriu o canal de potássio, que determinou a estrutura do canal de potássio, nós vamos mostrar. Aqui, eu acho interessante, eu tirei desse artigo, essa frase, esse textinho aqui, olha, é do artigo dele que está aqui nessa referência. Se vocês quiserem, eu coloco o artigo para vocês. Eu posso colocar, se vocês têm interesse. Se bem que vocês podem pegar também no portal Periódicos da CAPES, esse artigo. É uma apresentação que ele fez, sabe? E tá o discurso dele, a apresentação dele, está lá o texto publicado nesse artigo. Então, vocês vejam o seguinte, aqui, olha, está representado um oócito. Aí aqui não tem o nome desse organismo, de onde que eles tiraram esse oócito, está aqui esse oócito. Então, vocês vejam o seguinte, que ele, vocês vejam, aqui tem ele no tampão, um oócito sozinho no tampão, e esse oócito aqui da direita, eles injetaram o RNA complementar da aquaporina. Então, esse oócito de cá, ele vai expressar a aquaporina na membrana, e este aqui não. Então, eles fizeram a cultura e os oócitos continuavam do mesmo jeito. Só que depois, eles colocaram esses oócitos na água destilada. E aí, eles observaram uma diferença muito interessante. Esse oócito aqui, ó, ele não estourou. E esse aqui, ele inchou e estourou, como aquela experiência que a gente contou. Por quê? Porque ele tem a aquaporina, esse canal que transporta água. Então, a água saiu para tentar... a água saiu, desculpa. A água entrou na tentativa de diluir o meio interno, né? E foi inchando e estourou, né? Então, aí ele comenta que foi uma festa no laboratório, né? Aí aqui, a próxima, ele coloca um pós-doc dele, o Gregory Preston, que fez essas experiências. Ele diz que tem a fotografia dele festejando, ele diz que até hoje esse pós-doc, ele fica na maior festa na hora que ele viu esse resultado, sabe? Ela aqui explode. Essa daqui foi, aqui, ó, é desse organismo, Xenopus leves, esse oócito. Esse aqui é o oócito normal e esse aqui ele injetou com a aquaporina. Então, o tampão aqui do lado de fora é água destilada, é hipotônico, né? Então, a água passa para dentro
do ócito na tentativa de diluir dentro, né? E ele explode. Então, agora aqui eu queria mostrar para vocês o modelo que ele fez de funcionamento da proteína. Aqui tem eu tirei dessa referência, né? Vocês têm aqui a proteína, ela vai ter, ó, 3 regiões transmembranares, que estão repetidas 2 vezes, tá vendo? Repetido 2 vezes as regiões. Então, aqui, ó, gente, não sei se vocês estão entendendo, tá vendo esse risquinho aqui? É como que aqui dentro fosse a membrana, tá? Então, aqui, para o lado de cá, é a parte dentro das células, intracelular, para o lado de cá, é extracelular. Esse risquinho aqui é como se fosse a membrana. E aqui dentro, então, são as regiões transmembranares da proteína, tá vendo? Então, você pode colocar 1, 2, tá vendo? Aqui você tem 3, 4, 5 e aqui 6, tá vendo? Então, eu tenho 3 regiões transmembranares repetidas 2 vezes, tá? Você pode ver aqui, ó, o 1 e o 4 são correspondentes, né? Você vê pela cor, aqui o 2 e o 5, o 3 e o 6 que são pretinhos, né? Então, branco, cinza, preto, branco, cinza, preto. Aqui, vocês veem que coisa muito interessante. A gente fala desse B e esse E, que eles contêm a assinatura da proteína, que são esses 3 aminoácidos, asparagina, prolina e alanina. Então, é como se eles fossem a assinatura da proteína. São esses 3, esses 3 aminoácidos, ela dobra, tá vendo? A proteína dobra. Então, quando ela dobra, aqui fica como uma ampulheta. Sabe aquele relógio de areia? Como fica como uma ampulheta formando aqui o poro, tá vendo? Que interessante. Aqui o N-terminal, né? É uma molécula aqui de proteína só que está representada, tá, gente? Aqui o N-terminal da proteína vai passando aqui o C-terminal. Nós vamos depois ver detalhe das estruturas das proteínas, tá? Então, aqui vocês vejam ela formando o poro. Aqui é como se a gente tivesse feito um corte aqui longitudinal. Vocês veem aqui esse potinho aqui meu de álcool gel? É como se vocês cortassem assim, esse aqui de cima. E esse aqui de baixo é como se vocês cortassem assim. Fizesse um corte longitudinal e aqui um corte transversal. Então, aqui vocês vejam essa seção horizontal da ampulheta, vocês vejam aqui o poro, né? Então, aqui estão representados os aminoácidos que ficam aqui na parte de dentro, tá? Leucina, fenilalanina, aqui asparagina, e aqui uma seção vertical. Quando você faz a seção vertical do poro, então aqui a água vai passar por aqui, certo? Aqui vai ser o caminho que ela vai passar. Vocês vejam que aqui, ó, no lugar onde ela vai passar, está representado uma cisteína 189. Então, ele determinou a estrutura, né, da proteína, da aquaporina, o piterato, por isso que ele ganhou o Nobel. Então, vocês vejam que aqui tem uma cisteína. Essa cisteína é um aminoácido que tem enxofre, tem um grupo tiol na estrutura dele. Então, isso justifica um dado experimental que havia de que um mercurial inibiria aquele movimento da água. Então, aqui está explicado por quê. Porque essa cisteína aqui está ligada que o mercúrio se ligaria aqui a água, certo? Aqui vocês vejam, então, essa maneira aqui de representar, aqui uma outra maneira de representar, em que vocês veem 6 hélices transmembranárias, mesmas hélices que eu representei naquela outra estrutura. Aqui, cada uma delas está representada por uma cor, para poder diferenciar essa parte que passa do lado, passa na membrana de fora, passa dentro, vai para dentro da célula e volta, tá? Ela atravessa a membrana. Então, vocês veem que ela é 6 hélices transmembranárias que envolvem aqui onde está a seta branca aqui, mostrando do lado de dentro da célula, passando para o lado de fora da célula, certo? Agora aqui, eu queria comentar com vocês não está parando, pronto. Aqui eu queria mostrar para vocês já o movimento, como que a água passa
por ela. Se vocês observarem, aqui dentro está representado as moléculas de água, né? O oxigênio e os 2 hidrogênios, tá vendo? Então, tem de molécula de água aqui passando, tá vendo? Então, vocês veem o seguinte, que aqui, a um determinado momento aqui na proteína, tem uma restrição de tamanho, tá vendo? Aqui você tem alguns aminoácidos da estrutura da proteína que são importantes, que estão aqui, a histidina. Aqui tem uma questão muito interessante, que é essa arginina, que está aqui presente, que é a arginina 195. Se vocês olharem aqui, eu coloquei a estrutura aqui da arginina para a gente lembrar, na cadeia lateral. Então, aqui é a parte do aminoácido, né? O N-terminal, o C-terminal, mas aqui é só o aminoácido sozinho. Aqui ela está dentro de uma proteína, né? Mas aqui é um aminoácido sozinho, só a arginina. Vocês veem que aqui na cadeia lateral, ela tem esse nitrogênio carregado positivamente. Então, essa arginina presente aqui, que justifica aqui, essa arginina presente aqui, representada aqui, que justifica a repulsão do próton. Então, por isso o H3O+, ele não passa, porque eu tenho aqui essa arginina 195, que está representada aqui, que tem essa carga positiva. Então, ela repele o próton, por isso que o próton não passa. Ela repele cátions, né? Forma uma barreira contra cátions, porque a carga positiva repele com a carga positiva, então os cátions não passam através da aquaporina. Mesmo o próton, que é parecido com a água, né? Que é H3O+, a água é H2O, certo? E à medida que a água vai passando, ela vai sofrendo uma reorientação do dipolo. A hora que ela encontra com os aminoácidos mais polares, ela reorienta, né, os oxigênios, o dipolo da água, o negativo e o positivo, né? Então, aqui está representado aquele modelo, né, de ampulheta que a gente teria, né, para dela passar aqui, tá? Essa arginina, então, só recordando, ela está na parte mais estreita do poro, né, onde tem aqui uma carga positiva. Então, aí ela repele, o próton não passa. Aqui, depois disso, teve vocês imaginam, né? Várias pesquisas foram feitas, mesmo para descobrir essa proteína, fazer a estrutura e mostrar o mecanismo de transporte, ele teve colaboração com vários grupos de pesquisa, inclusive em países diferentes, né? Para fazer esses estudos todos. Só que aí depois, vários outros estudos se seguiram depois da demonstração da aquaporina. E foi mostrado que se tiver mutação na aquaporina, isso tem implicações na saúde. Então, no caso dos humanos, por exemplo, foi mostrado que se tiver uma mutação, tem alguns tipos diferentes de aquaporina, né? Aquaporina 1, aquaporina 0, aquaporina 2, tem alguma diferença pequena na estrutura dessas proteínas. Então, tem relação com causa de diabetes, a mutação, trocar um resíduo arginina por uma cisteína. Isso foi mostrado. Aqui, sim, mostrando aquele site, o sítio de inibição da proteína da aquaporina por mercuriais, então foi mostrado que forma um complexo aqui da cisteína com o mercúrio, né? Essa cisteína aqui, tá certo? E aqui tem a ver também se tiver uma mutação de um glutamato por uma glicina, também tem a ver com o aparecimento de catarata congênita, sabe? Que é um problema na vista, né? Você fica vendo mal, né? Muitas vezes aparece com a idade. Mas esse caso aqui, ó, era catarata congênita. Bom, podemos andar mais um pouco? Vamos continuar? Então, vamos falar de
gradiente de íons através da membrana. O que é isso? É o seguinte, será que através da membrana da célula, dentro e fora da célula, existe um gradiente de íons ou será que eles estão em equilíbrio osmótico, por exemplo? Sódio mais. É a mesma concentração osmótica de sódio mais um dentro da célula e fora da célula? E potássio mais um. Vamos ver se eles estão... Eles não estão em equilíbrio, né? Existem gradientes de íons através da membrana. Como esses gradientes são formados? Quem que controla esses gradientes? A homeostase das células. Bom, esses gradientes de íons, eles são responsáveis, permitem funções energéticas e funcionamento do sistema nervoso. A transmissão de impulso nervoso vai despolarizando a membrana com o potássio, né? Que vai passando pelo canal de potássio. Então, nós temos dois tipos de proteína, bombas e canais. A gente já viu canal, nós vimos um canal de água. Bomba é quando o transporte é ativo, sabe? Elas acoplam o transporte de íons à hidrólise de uma molécula de ATP, como a gente comentou, né? Já os canais, eles são dirigidos por gradientes iônicos. O canal, ele não é uma difusão passiva, não é simples difusão passiva, porque ele é controlado por portão. Pode ser portão voltaico, que é o potencial da membrana, ou então neurotransmissores, podem ter moléculas do portão, que os biólogos chamam de ligantes, né? Esses neurotransmissores que induzem a abertura ou fechamento desses portões para deixar passar os íons, né? No caso, quem que é responsável pelos gradientes de sódio e potássio através das membranas das células? É um transportador que a sódio-potássio ATPase, que a gente chama também como bomba de sódio. Aqui, uma foto que eu achei super bonitinha, do Christian School, o cientista que descobriu a bomba de sódio e potássio, ele ganhou o prêmio Nobel também, né, por essa descoberta, ele aqui no laboratório dele. Então, a bomba de sódio e potássio, a gente chama ela de Na+, K+, ATPase. Então, sódio, potássio, porque ela transporta esses dois, ATPase, porque ela hidrolisa uma molécula de ATP. Tá? Então, é uma família de enzimas, sódio, potássio, ATPase. Essas enzimas são fosforiladas durante o transporte. Então, à medida que ela transporta o sódio e o potássio, ela é fosforilada por um grupo fosfato. Esse fosfato vem de onde? Do ATP. Tá? Então, a molécula de ATP ela é quebrada e esse fosfato se liga num resíduo de ácido aspartico na proteína, na estrutura da proteína. Tá? Então, para cada molécula de ATP que é fosforilada, 3 íons sódio são transportados para fora da célula e 2 potássios para dentro. Então, é aquele transportador que a gente chama de antiporte. Ele transporta 3 íons, só que não é eletricamente neutro, né? Porque a carga aqui, vocês veem que vai 3 mais para fora, 2 mais para dentro, né? A célula, ela tem mesmo a diferença de potencial. O potencial é negativo dentro da célula. A membrana tem um potencial negativo para dentro da célula, que você manda 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, a cada ciclo, né? Para cada ATP que é hidrolisado, 3 sódios são transportados para fora e 2 potássios para dentro. E a manutenção do potencial celular negativo para dentro da membrana é a base para a comunicação neuronal e regulação osmótica do volume celular também. Uma célula típica de mamífero consome 30% do conteúdo de ATP para manter a bomba de sódio e potássio funcionando. Então, imagine, isso é super importante, né? Então, 30% do conteúdo de ATP de cada célula nossa, né, que nós somos mamíferos, é gasto com o funcionamento dessa proteína, para manter ela funcionando. Quando o sódio... Vocês vejam que vai ser transportado de dentro para fora, né? Então, quando o sódio liga na proteína do lado de dentro, intracelular, ele facilita a fosforilação num resíduo específico de aspartato. Isso já foi determinado, sabe?
Então, o que acontece? Acontece que quando eu vou botar um esquema, vai facilitar a compreensão. Quando esse fosfato se liga no aspartato, quando ele é fosforilado, a gente fala, acontece uma mudança conformacional que libera 3 sódios do lado de fora da célula. Essa proteína é transmembranar, né? Aí, o que acontece? Que depois disso, a ligação do lado de fora da célula liga o potássio. E o potássio catalisa a desfosforilação da membrana. Então, quando a membrana não tem mais aquele fósforo ligado, aquele fosfato ligado, a conformação inverte e entra 2 potássios para dentro da célula, tá? Aqui eu coloquei um artigo, então, né, descrevendo a determinação da estrutura cristalina da bomba de sódio e potássio, tá? Esse é um artigo da Nature, e muitas vezes vocês vão ver, eles usam, por exemplo, o rubídio, que é parecido com o potássio, sabe? Que foi o cristal que foi obtido foi de um rubídio e um potássio, na bomba de sódio e potássio. Então, depois, quem quiser ver mais detalhes, né, entrar nessa publicação de 2007, tem aqui a estrutura cristalina que foi determinada. Aqui é uma representação da bomba de sódio e potássio funcionando. Então, esse artigo aqui do European Journal of Biochemistry. Vocês vejam, vou representar aqui a proteína, a sódio, potássio, ATPase, está representada aqui dessa maneira. Então, vocês vejam que, em primeiro lugar, ela é fosforilada. Você vê que aqui se liga o ATP e aqui ela se liga, ela inclui 3 íons sódio, certo? O ATP é hidrolisado, que ela é uma sódio, potássio, ATPase, né? Então sai a ADP e ela fica aqui fosforilada, com o fosfato ligado. Aqui é um resíduo de aspartato, onde ela liga. Isso faz com que ela inclua 3 íons sódio. Nessa conformação, que está representada aqui por esse desenhinho, nessa conformação, o potássio, o sódio, ela tem menos afinidade pelo sódio, então ela libera 3 sódios do lado de fora da célula, certo? Só que do lado de fora das células, o potássio, tem mais potássio do lado de fora, do lado de dentro das células, né? Aí o potássio, ele liga-se nessa conformação e causa uma desfosforilação da proteína. E aí ela muda a conformação. Então, nessa conformação, quando ela não está fosforilada, o potássio ela tem menor afinidade pelo potássio, ela libera 2 potássios do lado de dentro da célula. Então, isso causa o quê? Causa que fora da célula a concentração de sódio é maior do que dentro, e dentro das células a concentração de potássio é maior do que fora. Então, tem um gradiente de sódio e potássio através da membrana celular. Quem mantém esse gradiente é a sódio, potássio, ATPase. Aqui está representado numa maneira esquemática, que eu achei que ficou bonitinho, didático, né, para a gente entender como que aconteceria isso. Esse aqui eu tirei do livro do Lippert. Esse livro tem na biblioteca do Departamento de Química, que agora está fechado, né? Mas, bom, vamos começar aqui o esquema que ele colocou. Ele colocou assim, ó, aqui é do lado de dentro da célula, aqui do lado de fora. Então, aqui seria a membrana celular representada. Nesse esquema, está representada a bomba de sódio e potássio. Então, aqui do lado de dentro da célula, o primeiro passo é o seguinte: 3 íons sódio, eles se ligam aqui na proteína, na bomba de sódio e potássio, certo? Então, o ATP se liga. E o ATP é hidrolisado e um fosfato fica ligado. Aqui nos livros de biologia eles falam fósforo inorgânico. Um fosfato fica ligado aqui no resíduo de aspartato. Isso essa fosforilação leva uma mudança conformacional, como se ela rodasse aqui, tá vendo? Que ela tá assim, como se ela fizesse assim, né, através da membrana, a maneira que ele arrumou de mostrar essa mudança conformacional. Ela sofre uma mudança conformacional onde a ligação do sódio fica desfavorecida. Então, libera 3 sódios do lado de fora
das células. E aí o potássio tem mais afinidade por essa conformação aqui, onde está na forma fosforilada. Só que o potássio causa a desfosforilação da proteína. Então, quando ela desfosforila, quando o fósforo sai, a proteína sofre de novo a mudança conformacional dela e volta para aquela conformação inicial. Então, ela libera os 2 potássios e nessa conformação ela tem maior afinidade pelo sódio. Não é interessante? Então, aqui fica mostrado como que é feito o transporte de 3 íons sódio para o lado de fora das células e 2 íons potássio para o lado de dentro da célula, pela sódio-potássio ATPase. Então, para cada mol de ATP que é hidrolisado, 3 íons sódio são transportados para o lado extracelular contra a entrada de 2 íons potássio. Posso continuar? Vocês estão cansados? Posso continuar? Pode sim, professor. Tá bom? Eu estou querendo mostrar também, porque fica dentro deste assunto, eu estou querendo mostrar também o canal de potássio. Pode ser? Tá interessante? Não tá? Pode sim, professor. Pode. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui, então, eu tenho a foto aqui do Roderick McKinnon, que ele dividiu o prêmio Nobel com lembra do Peter Agre, da aquaporina? Em 2003, eles dividiram o prêmio Nobel. Lembra, eu comentei com vocês? O Peter Agre ganhou, o prêmio Nobel de Química, o Peter Agre ganhou por ter mostrado a estrutura da aquaporina, e o McKinnon porque ele resolveu a estrutura de um canal de potássio. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando você tem a estrutura do canal de potássio, você entende como que é que pode ser a seletividade pelo potássio, porque esse canal de potássio transporta potássio, mas não transporta sódio. Isso é interessantíssimo, né? Isso é uma coisa importantíssima, né? Então, ele conseguiu caracterizar a estrutura do canal de potássio de Streptomyces lividans. Ele extraiu desse organismo, né? Então, a proteína membranar integral com uma sequência similar a todos os canais de potássio conhecidos, sobretudo nessa região do poro, tá? Então, vamos ver, esse aqui é um artigo, foi publicado na Science, eu coloquei aqui. Vocês vejam o seguinte, ele determinou a estrutura espacial do canal de potássio em 1998. O potássio, ele passa rapidamente através das membranas celulares e ele passa através, como que o potássio entra dentro da célula? Como que ele atravessa? Ou sai? Ou entra ou sai? Através de proteínas chamadas de canais de potássio. Gente, quem mantém isso aqui é interessante, por isso que eu quero falar disso na sequência da proteína de sódio e potássio. Então, a proteína de sódio e potássio, ela põe 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Então, a concentração de potássio dentro da célula é maior do que do lado de fora, certo? Se o potássio vai sair rapidamente, ele sai pelo canal de potássio. Então, o transporte pelo canal de potássio, ele não é ativo. Ele é difusão, mas uma difusão facilitada, controlada, não é difusão passiva simples, porque ele é controlado por portões que fecha e abre esse canal com controle de abertura e fechamento. Agora, quem que mantém? Então, a força diretora para o transporte através de um canal de potássio é o gradiente osmótico. O potássio vai passar pelo canal, por exemplo, se tiver muito potássio do lado de dentro da célula, ele passa pelo canal de potássio rapidamente para o lado de fora, despolariza a membrana. Mas quem que mantém esse gradiente? É a bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, certo? Então, os canais funcionam como portões, como se fosse um portão, que tem um controle de abertura e fechamento. Para passar dentro do canal, tem que abrir e fechar o portão. A seletividade do canal de potássio, ele é mais seletivo para o potássio, rubídio, bem mais do que o césio, e muito mais, tá vendo, do que o sódio e lítio. Então, isso é muito curioso, porque ele não sódio mais 1.
E o potássio, então o K+, ele é pelo menos 10.000 vezes, a proteína é pelo menos 10.000 vezes, o potássio é 10.000 vezes mais permeável do que o sódio +1, não é incrível? E isso é importante na transmissão de impulso nervoso, né? Aqui... Helene, professora? Sim. Antônio, eu estou com uma dúvida aqui. A senhora disse que o gradiente que permite o transporte, correto? Isso é a base de um transportador. Não sei. Depende do transportador. Esse caso aqui tem um gradiente, potássio está mais concentrado dentro da célula. Aí isso faz com que o transporte seja passivo? Isso que é a minha maior dúvida. O transporte ser passivo significa que a força que dirige o transporte é o gradiente de concentração. Não ocorre com a hidrólise de ATP. Por exemplo, a bomba de sódio, essa pergunta sua é muito importante. A bomba de sódio e potássio, deixa eu ver se eu entro aqui, você está me vendo? A bomba de sódio e potássio, ela é um transportador ativo. Você veja que ela transporta sódio e potássio contra o gradiente de concentração. Ela leva sódio da onde tem pouco sódio para o lado que tem muito sódio. Dentro da célula tem pouco sódio, fora da célula tem muito. Então, ela manda o sódio contra o gradiente de concentração. Isso aí não é espontâneo. Certo? Mas agora, se está baseado... O potássio também é a mesma coisa. Ela pega o potássio do lado de fora das células que tem pouco potássio e manda o potássio para dentro da célula onde já tem muito. A bomba de sódio e potássio faz isso. Ela mantém esse gradiente de concentração, que é essencial para a gente viver, tá? Sim, mas só uma coisa. Então, quem se baseia... Não faça essa coisa de todo, Antônio, porque aí eu já não sei. Depois, tudo em química tem exceção. Eu não gosto dessa pergunta. Toda vez é assim. Entende isso que nós estamos estudando? Então, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi certo, aquilo que se baseia no gradiente, ele é passivo, né? Quando a força que dirige o transporte é apenas o gradiente, é passivo, vai de um lado onde tem muito para lá, igual permeabilidade de membrana osmótica. Então, se chega algo endógeno numa célula, como o meio extracelular é muito mais concentrado, ele vai ser transportado para dentro. Então, sempre, ao meu ver, não tem por que ser ativo, entende? A senhora entende? Entendo, Antônio, mas às vezes, eu entendo, eu acho que eu entendi o que você está falando, sim. Só que às vezes, esse algo endógeno, exógeno, né, que você quer dizer? Isso, exógeno. O que o Antônio está perguntando? Não sei se está todo mundo acompanhando. Alguma coisa que não tem dentro do organismo, normalmente. Um veneno, digamos, exógeno. Isso. Eu falei veneno para ficar bem claro que não é uma coisa que a gente tem normalmente, né? Não é um alimento normal. Então, esse substrato, esse contaminante, sei lá, esse agente exógeno que não tem dentro do organismo, às vezes ele é confundido pelo transportador, às vezes ele consegue passar por um lugar onde normalmente ele compete e inibe algum lugar onde normalmente foi selecionado para transportar um elemento que está presente normalmente. Entendeu? Uhum. Às vezes pode. Às vezes você tem um transportador, foi selecionado para transportar alguma coisa. E, vamos supor, açúcar, glicose. Pode ter um transportador de glicose. Às vezes tem algum outro composto parecido que consegue ser reconhecido por aquele transportador e passa. Aí, nesse caso, seria por causa do gradiente, então, de concentração. Eu tenho transportador de glicose que é também ativo. Quando é pelo gradiente, a gente chama de difusão facilitada. Quando é necessário a hidrólise de ATP, fornecimento de energia, a gente chama de transporte ativo. O exemplo que eu dei aqui da bomba de sódio e potássio é ativo. O canal de potássio é difusão facilitada. É através do gradiente de concentração. Vai passar potássio no canal de potássio, vai sempre passar do lugar que tem muito potássio para o lugar que tem menos. Certinho. Vai ser sempre assim no canal de potássio. Agora, na bomba de sódio e potássio, ela transporta o potássio contra o gradiente. Ela pega o potássio de dentro da célula que tem... não, minto. Ela pega o potássio do lado de fora da célula que tem pouco e bota o potássio para dentro da célula onde tem muito. Então, isso aí não pode acontecer sem gastar energia, porque esse sentido aí não é espontâneo. Correto. Certo? Então, obrigado, professor. Nada, Antônio.
Aqui. Então, aqui, vocês vejam, eu tirei daquele artigo que eu coloquei ali, a estrutura que ele representou. Aqui, novamente, fazendo um corte, como se eu estivesse fazendo um corte assim. Um corte perpendicular, assim, ao canal, né? E o outro seria um corte assim, né? Então, aqui um corte perpendicular, vocês vejam uma vista aérea, né, do canal, como se estivesse dentro de helicóptero aqui o canal. Vocês vejam aqui a representação de um tetrâmero. Cada parte está representada por uma cor diferente, né? E aqui no meio, então, estaria representando um potássio, né? Que é a parte de dentro do canal, tá vendo? Representando aqui, então, onde está o poro. Na hora que você pega a representação dele, assim, aqui, ó, essa representação que está aqui, é igual essa que está aqui, como se fosse aqui o meio extracelular e aqui o meio intracelular, certo? Essa parte aqui ficaria embebida dentro daquela parte hidrofóbica da membrana celular, né? Então, vocês vejam que aqui, do lado de dentro, vocês vejam aqui na parte de cima, que tem uma parte do filtro que ele chamou, da proteína, que ele chamou de filtro de seletividade. Por quê? Porque é aqui que vai ser responsável pelo reconhecimento do potássio e não o sódio. Aqui que vai ocorrer aquela seletividade que eu mostrei aqui, tá vendo? Ela é muito mais seletiva, ela se liga com uma afinidade muito maior pelo potássio, pelo rubídio, sérgio, do que pelo sódio e lítio. Então, a responsabilidade, o que causa esses valores aqui dessas constantes é uma parte aqui dessa proteína que ele botou o nome de filtro de seletividade, tá? Então, aqui, a proteína é transmembranar, também essa proteína aqui, a gente chama de canal de potássio, é uma proteína transmembranar, né? Então, aqui a parte de dentro da proteína, vocês vejam que aqui são alfa-hélices, né? Vocês vejam que os aminoácidos aromáticos são representados em preto, tá vendo? Estes ficam aqui mais na parte hidrofóbica, tá vendo? E os intra e os extracelulares são os carregados negativamente, onde fica aqui, nessa parte extracelular, onde vai reconhecer o potássio para entrar. E aqui nessa parte aqui de dentro também. Então, aqui vocês vejam, isso aqui tudo está naquele artigo do Makino, eu tirei de lá essa figura também, tá? Então, vocês vejam aqui representada a bicamada fosfolipídica, tá vendo? Aqui a cabeça hidrofílica, né, de fosfato, aqui a cauda hidrofóbica, e aqui esse desenho aqui no meio está representando a proteína, o canal de potássio, tá? Então, vocês vejam o seguinte, essas duas hélices aqui, que estão orientadas, apontando cargas negativas. Então, vocês imaginam, é claro, para poder reconhecer o potássio que vai passar no começo, então eu vou ter, ele é um ácido duro, eu vou ter que ter uma base dura. Então, vai ser o quê? Os carboxilatos, que estão representados em vermelho, que vai ter o oxigênio negativo, né? O CO menos, as carbonilos carboxilatos aqui. Tá? Então, para entrar dentro do canal, o potássio passa por um filtro de seletividade estreito, onde ele é desidratado. Aqui que está o X da questão. Ele é desidratado para poder passar nesses filtros de seletividade. Onde tinha água, a água sai, a água sai e ela é substituída pelos oxigênios carbonílicos. Os oxigênios e os carboxilatos substituem as moléculas de água. No caso do sódio, o sódio seria muito pequeno. Então, o custo energético para eu poder desidratar o íon sódio para ele passar, as carbonilas teriam que aproximar muito, porque o sódio é pequeno, para elas substituírem a molécula de água. Então, o custo energético seria muito alto. Então, isso justifica a seletividade. Por isso que o sódio não tem seletividade para passar por esse canal, e já o potássio, sim. Certo? Professor. Aqui, eu estava... Sim.
Pode falar. Aí, no caso, já foi identificado o canal de sódio ou não? Ou não? Ele só atravessa, às vezes pelo tamanho dele também. Nesse canal de potássio, ele não passa. Tem outros transportadores, tem vários transportadores nas membranas, tá? Tem um transportador que é de sódio e H+, que ajuda a controlar pH. Tem um transportador de glicose, que transporta glicose e um sódio para dentro da célula. Tem vários transportadores, tá? Tem vários transportadores. Esse aqui, o canal de potássio, é importantíssimo porque ele controla, ele é responsável pela transmissão de impulso nervoso, que é o potássio passa pelo canal na hora de despolarizar a membrana, na hora de transmissão do impulso nervoso, o potássio passa pelo canal. A bomba de sódio e potássio é importantácia porque ela que mantém esses gradientes, ela que mantém essa pressão osmótica do sódio e do potássio. Agora, tem outros transportadores que você tem, por exemplo, se houver mudança do pH, por algum motivo acidificar dentro da célula, aí tem um transportador que vai controlar o pH, sabe? Tem vários outros transportadores. Eu estou só comentando alguns, né? Espera aí só um pouquinho que eu vou ver se eu acho aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu pego uma coisa aqui. Não, não era aqui. Acho que era numa fala dele. Aquele da Aquaporina. Acho que era no. Será que eu não dei o download? Eu achei que eu tivesse salvado. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Tinha um desenho interessante mostrando isso, sabe? Mostrando o canal de potássio. Essa questão de. Peraí. Acho que era no discurso dele. Engraçado, eu tinha selecionado este um artigo dele. Não, não é aqui. Eu tinha visto hoje uma figura interessante. Tem hora que eu salvo as coisas dentro do meu computador, mas eu não sei aonde que eu salvei, sabe? Deixa eu ver se é aqui. Eu devia ter pegado essa figura. Eu vi uma interessante e depois, agora eu vi que eu não coloquei na transparência, que eu falei assim, deveria ter mostrado isso para os... Bom, mas vocês entenderam isso? Dá para compreender isso? O ferro não vou mexer hoje, não. Essa parte aqui do filtro de seletividade, vocês acompanharam? Sim, professor. Sim, professor. Essa que é a parte mais importante, sabe? Onde que eu coloquei isso, gente? Deixa eu ver aqui. Canal de potássio. Será que não está aqui? Esse aqui é o artigo dele da Science, né?
Não, aqui tem aquele mesmo, aquela mesma representação que eu coloquei no slide, sabe? Ah, deixa. Eu não sei onde que eu coloquei. Esse aqui é da Coporino, não sei onde eu coloquei. Que ele fez uma representação e desenhou assim, onde que estavam os... É só uma representação, onde que estavam os carboxilatos e mostrando os oxigênios e o potássio sendo desidratado, né? Então, ele se ligando aqui ao potássio. E o sódio ficava muito pequenininho, então os oxigênios ficavam posicionados assim, o sódio ficava pequenininho lá dentro. Então, se fosse para desidratar o sódio, para tirar a molécula de água, eles teriam que aproximar muito assim para poder ligar o sódio. E isso envolve um gasto energético que não faz com que não seja favorável o transporte de sódio através do canal de potássio. Por isso que ele é mais seletivo, tão mais seletivo ao potássio, sabe? Então, gente, quem gostaria de fazer outro comentário ou fazer uma pergunta? Professor, até agora está tranquilo. Eu acho que quando a gente for parar para estudar assim sozinho, né, fazer um resumo, é mais provável de surgirem as dúvidas. Mas por enquanto deu para entender sim o que a senhora está explicando. Então, eu vou fazer o seguinte, Natane, vou fazer o seguinte, eu posso, se vocês quiserem, eu coloco os artigos. Todo mundo está acompanhando pelo Moodle? Nesse momento, acho que todo mundo já fez a matrícula, não fez? Todo mundo tem... Todas as pessoas têm? Sim, professor. Sim, sim. Não tem nenhum aluno aqui que não tenha acesso ao Moodle? Não? Deixa eu ver, tem novas mensagens? Mas eu não estou vendo mensagem. Então, todo mundo tem acesso ao Moodle, né? Eu acho que eu vou colocar artigos lá no Moodle. Eu tenho colocado, vocês têm visto? Sim, professora. E aí vocês podem ler, estudar por curiosidade, sabe? E é claro, gente, que eu não vou cobrar de vocês conhecerem a sequência dos aminoácidos, falar, não vou fazer uma prova e perguntar quais são os aminoácidos que estão na assinatura da Coporino, não é isso. É só para vocês saberem como funcionam os transportes em geral. Esses que eu citei são muito importantes, vocês concordam? E são elementos inorgânicos, né? É o sódio, o potássio, é o que governa várias das funções essenciais para a vida, né? Várias funções celulares são controladas por eles, por exemplo, o potássio com transmissão de impulso nervoso, o sódio e o potássio mantém o volume celular, como que é a natureza da membrana, né? Para a gente compreender por que aquelas proteínas ficam na membrana daquele jeito, por que a célula... Não é curioso a gente ficar pensando, mas por que a membrana fica daquele jeito? Por que a membrana forma uma membrana e forma uma vesícula? É legal demais quando a gente imagina as moléculas, os grupos, onde que tem atração da parte hidrofóbica, onde que tem repulsão, onde que vai haver atração da parte hidrofílica com o dipolo da água, não é? É interessantíssimo a gente que é químico ver, parece como que a gente vai compreendendo melhor, né, o mundo microscópico, não é? Eu acho fascinante. Então, aí eu vou colocar também artigo, mas aqui, eu fico preocupada assim, de vocês não acharem, se eu vou colocar um artigo com a estrutura do canal de potássio. É por curiosidade, para vocês lerem, mas eu quero que vocês entendam o mecanismo. Não precisa de ficar entendendo exatamente como é a estrutura do canal, não. Em termos gerais, vocês se baseiam pela aula, pelo filme, como chama? Pelo vídeo. Né? Vocês olham pelo vídeo, vocês vão ver o que vocês têm que saber, que tem um filtro de seletividade, essas questões, tá? Onde que vai ter esse filtro de seletividade vão ser carboxilatos, que são grupos base dura, que o potássio é um íon duro, um ácido duro, então por isso que vai ter atração, essas questões gerais, tá? E aí eu coloco também Posso pôr também um artigo, vocês querem um artigo da sódio, potássio, TPase, um artigo do... Ou não precisa? Sim, pode colocar, professora. Pode colocar para a gente ler, isso é interessante. Então, vou colocar lá no
porque eu já fiz a pesquisa bibliográfica, né? Já separei alguns mais interessantes, coloco lá no Moodle. Aí vocês olham, um da bomba de sal de potássio, um do canal de potássio e um da aquaporina. Pode ser? Pode, combinado. Beleza, professor. Ótimo. Ô, gente, então vou ficar por aqui e depois, agora que eu estou pensando o seguinte, eu acho que eu vou dar uma parada com essa parte de transporte, porque eu poderia agora entrar na sequência e falar de transportador de ferro, etc. Mas eu acho que vai ser necessário eu fazer uma recordação sobre os ligandos, sobre os aminoácidos e a estrutura das proteínas. Tá bom? Agora a gente já tem na cabeça uma ideia da célula, das membranas, vamos falar agora das proteínas, da estrutura delas, dos aminoácidos, para a gente depois aprofundar mais, a gente acaba a parte de transporte, pode ser? Pode sim, professor. Pode ser, professor. Tranquilo. Para quem fez bioquímica, um pouco é recordação. Se bem que eu acho que mesmo para quem fez bioquímica não é recordação, porque o olhar nosso como inorgânico é diferente, sabe? A gente já vai imaginando onde tem sítio de ligação para metal, onde aqui pode coordenar o metal, sabe? A gente já tem um olhar de inorgânico mesmo, né? Isso mesmo. Alguém mais queria comentar alguma coisa? Eu vou parar a gravação, porque agora a gente já está despedindo, né? Então, vou parar a gravação. Certinho. Parei.